último grupo de protozoários, moçada, os esporozoários ou apicomplexos, não apresentam estruturas especializadas de locomoção, não apresentam, então, flagelos, não apresentam cílios, não apresentam pseudópodes, e eles, então, apresentam lá locomoção por deslizamento, comparei lá com o movimento de uma cobra através de flexões corporais. Ô Landim, por que o nome deles também é apicomplexos? Ah, porque eles têm uma estrutura chamada de complexo apical, onde o complexo apical é uma espécie de organela que ele utiliza para poder penetrar nas células hospedeiras. Esses aqui, moçada, muitas vezes são parasitas intracelulares, não necessariamente parasitas intracelulares obrigatórios, mas eles são parasitas intracelulares, eles conseguem entrar nas células hospedeiras graças ao complexo apical, daí o nome apicomplexos para o grupo. Primeiro exemplo, gente, de carinhas desse grupo, o Plasmodium alguma coisa. Gente, o Plasmodium alguma coisa é o causador da malária. Malária, gente, é uma doença que tem vários outros nomes possíveis, né? Você pode chamar de malária, de maleita, de cesão, de febre palustre, ou então de febre intermitente. Pô, Landim, por que tantos nomes para uma doença só? Ô, gente, porque tem muita variação regional, né? Então você tem lá, cada região utiliza uma nomenclatura diferente, né? Malária, claro, é o nome mais importante. E febre intermitente é um nome que eu gosto muito, né? Porque dá uma ideia de como a doença funciona. Ela é uma febre intermitente. Intermitente, vai e volta. Então quem tem malária, tá com febre aqui, a febre passa. Depois ela volta, depois ela passa. E a febre, ela é cíclica, fica indo e voltando. Transmissão, gente, de malária se dá através da picada da fêmea de um mosquitinho chamado de mosquito prego. O mosquito prego, o nome científico dele é Anopheles alguma coisa. E esse mosquito prego, Anopheles alguma coisa, ele é endêmico de regiões tropicais no mundo inteiro. Então, ele é particularmente encontrado em florestas tropicais, o que quer dizer aqui no Brasil, lá na região norte, ou mais precisamente, né, lá na região amazônica. Mas, na verdade, moçada, você vai encontrar malária, né, no mundo inteiro, bem dizer, onde você tem florestas tropicais ou subtropicais, na África, na Ásia, na América Central, ou seja, uma doença encontrada em regiões tropicais. O mosquito, né, tem um negócio interessante sobre ele. Ele não é o hospedeiro intermediário. Malária é uma das poucas doenças onde o hospedeiro intermediário ele vai ser o homem. E nesse caso, moçada, o hospedeiro definitivo ele vai ser um mosquito prego, um mosquito anófeles. Alguém briga comigo? Ô Landim, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que se o homem é o hospedeiro intermediário, é o homem que transmite a doença para o mosquito? Não, caramba. Né? Lembrando que o hospedeiro intermediário não é sinônimo de agente transmissor. Às vezes o agente transmissor, o vetor etiológico, é o hospedeiro intermediário. Às vezes o agente transmissor, o vetor etiológico, é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário e definitivo não tem a ver com quem transmite a doença e com quem tem a doença. Tem a ver com o comportamento do parasita no hospedeiro em relação à reprodução. O homem é hospedeiro intermediário, no caso lá da malária, que dentro do homem, o Plasmodium somente faz reprodução assexuada. Somente reprodução assexuada. E o mosquito anófeles, ele é o hospedeiro definitivo, porque dentro do mosquito, o Plasmodium, ele vai fazer reprodução sexuada. Então, para quem não lembrava dessa definição, né? Hospedeiro intermediário é aquele no qual o parasita faz reprodução assexuada. Hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita faz reprodução
sexuada. Então, dentro do homem, só existe reprodução assexuada, ele é o hospedeiro intermediário. Essa reprodução assexuada se chama de esquizogonia. Enquanto, moçada, lá, o hospedeiro definitivo é o mosquito, que o plasmódio faz reprodução sexuada, que se trata de um processo chamado de esporogonia, aqui nesse caso. Dentro do corpo humano, a esquizogonia, ela acontece particularmente em 2 grupos de células, hepatócitos, né? Deixa eu colocar aqui o primeiro, que são as células hepáticas e hemácias lá no sangue. Enquanto, moçada, no mosquito, né, a reprodução sexuada por esporogonia acontece lá no estômago do mosquitinho. Que tal eu adiantar logo para vocês como é que funciona esquizogonia, como é que funciona esporogonia? Então, essa reprodução por esquizogonia, aqui nesse caso, né, reprodução assexuada no plasmódio da malária, ela é mais ou menos assim, né? A princípio, moçada, o protozoário, ele é um organismo unicelular e a célula, gente, ela é uninucleada. Ela apresenta um núcleo somente. O que acontece, então, é que esse cara sofre várias cariocineses. Para quem não lembra, cario quer dizer núcleo. Cariocinese, divisão do núcleo. Então, você divide o núcleo várias e várias vezes. Sendo que você divide o núcleo várias vezes sem fazer citocinese. Onde, moçada, citocinese é a divisão do citoplasma. Se você dividir o núcleo várias vezes, mas não dividir o citoplasma, cariocinese é a divisão do núcleo. Sem citocinese, sem divisão do citoplasma, você acaba originando uma célula multinucleada. A propósito, né? Nessa célula multinucleada, o que vai acontecer agora, simplesmente, é que cada núcleo desses origina um novo protozoário. Origina um novo indivíduo. Isso aí, esquizogonia. Então, a esquizogonia, reprodução assexuada do plasmódio, que acontece dentro do homem, hospedeiro intermediário, células hepáticas e hemácias vão ter isso. Como é que funciona a esporogonia? Como é que funciona a esporogonia? Basicamente, moçada, esporogonia, reprodução sexuada. Nesses carinhas, ela vai ser uma meiose seguida de várias mitoses. Lembrando para vocês, né, que quando a gente fala em meiose, nós temos variabilidade genética, nós temos crossing over, separação dos cromossomos homólogos, meiose seguida de várias mitoses. Então, vai ser uma modalidade de reprodução sexuada que acontece do plasmódio, né, dentro do mosquito Anopheles, por isso que ele é o definitivo, particularmente no estômago, né? Deixa eu só acrescentar aqui um detalhe. Plasmódio faz reprodução sexuada. Deixa eu só deixar um pouquinho mais bonitinho. Ele promove, moçada, nesse caso, fecundação. Tem fecundação também. E esporogonia. Claro que fecundação, encontro de gametas, obviamente, é reprodução sexuada. Isso aí, como eu estava comentando, no estômago lá do mosquitinho. Vamos ver o seguinte. Vamos explicar melhor como é que isso funciona? Rapaz, o ciclo da malária, ele é um saco. Eu vou dizer que o ciclo da malária é um saco, que é o filho da mãe do protozoário. Ele muda de nome a cada 2 minutos. Em cada lugar que ele está, o nome dele é diferente. Daí, tudo começa, né, moçada? Quando o mosquitinho Anopheles, o mosquito prego, pica o homem. E o resultado, moçada, é que no homem começa a brincadeira. Primeiro nome, moçada, que você tem do plasmódio da malária, chama de esporozoito. Esporozoito, gente, ele é a forma infestante do protozoário. Quando a gente fala que ele é a forma infestante, é a forma no qual o protozoário entra em você, é a forma no qual o protozoário invade o seu corpo para você ser contaminado, e o esporozoito está localizado no plasma, parte líquida do sangue. Daí,
ele vai para o fígado. Sendo, moçada, deixa eu colocar aqui, né? Vão para o fígado. Nesse caso, eles vão para o fígado com o nome de trofozoito. Trofozoito, moçada, ele está localizado no hepatócito, célula hepática. E vamos combinar um negócio? Toda vez que o protozoário da malária ele está dentro de uma célula, é para se reproduzir. Sendo que, moçada, no corpo humano, ele se reproduz através de esquizogonia. Então, eles vão fazer esquizogonia e eles vão se reproduzir. No que eles fazem esquizogonia, no que eles se reproduzem, eles saem lá do fígado e eles voltam para o plasma sanguíneo. Sendo que eles voltam para o plasma sanguíneo com o nome agora de merozoito. E aí, gente, o merozoito localizado no plasma, ele agora entra nas hemácias. Sendo, gente, que quando eles entram nas hemácias, o nome dele agora será merozoito esquizonte. Peraí. Eu vou começar tudo de novo. Porque não deu nem 5 minutos de ciclo. Filha da mãe já mudou de nome 35 vezes, né? Então, peraí, vamos com calma de novo, né? Você tá lá de boas, aí o mosquitinho Anopheles pica você. Deus me livre, né? Mas tá, dentro do corpo do homem, o protozoário entra com o nome de esporozoito. É a forma infestante, é a forma que ele usa para entrar em você, e ele vai no plasma sanguíneo a princípio. Primeiro órgão que ele visita, fígado. Dentro da célula hepática, o nome dele é trofozoito, né? Dentro lá dos hepatócitos. E toda vez que ele está dentro de uma célula, ele se reproduz assexuadamente, por esquizogonia. Quando ele vai lá, termina a esquizogonia, termina de se reproduzir, ele volta para o plasma com o nome de merozoito. E o merozoito no plasma entra nas hemácias, sendo que nas hemácias, o nome dele agora é merozoito esquizonte. Merozoito esquizonte está nas hemácias e aquela história. Toda vez que ele está dentro de uma célula, é para se reproduzir. Então ele vai fazer reprodução assexuada através de esquizogonia novamente. Sendo pessoas que quando eles se reproduzem por esquizogonia, os merozoitos saem da hemácia e eles voltam para o plasma sanguíneo. Só que aí tem um detalhe. Quando eles saem da hemácia, quando eles voltam para o plasma sanguíneo, gente, você tem ruptura de hemácias. E quando você tem a ruptura de hemácias, você acaba liberando uma série de toxinas. Essas toxinas são chamadas de hemozoínas. E essas toxinas hemozoínas, então, elas causam febre. Gente, essa é uma pergunta clássica nas questões de malária. De onde é que vem a febre na malária? Pronto, a febre na malária, ela vem daqui. Quando o merozoito esquizonte, ele sai da hemácia para voltar para o plasma, rompe as hemácias, libera essas toxinas chamadas de hemozoínas, essas toxinas, elas então causam febre. Uma vez, moçada, que você tem lá os merozoitos, voltaram para o plasma sanguíneo, e esses merozoitos voltaram para o plasma sanguíneo, eles vão lá, entram nas hemácias novamente. Só que aí, no que eles entram nas hemácias novamente, eles podem seguir 2 possíveis caminhos. Caminho número 1, ele vai lá, origina novos esquizontes, novos merozoitos esquizontes. No que eles originam novos merozoitos esquizontes, o resultado é que eles então vão se reproduzir, e uma vez que eles se reproduzem novamente, já as hemácias arrebentam de novo e a febre volta. E é por isso, moçada, que a malária, ela é uma febre intermitente que vai e volta. Nos dias, gente, que o merozoito esquizonte está dentro da hemácia se reproduzindo, a febre passa. No dia que ele sai da hemácia, libera hemozoínas, a febre volta.
No dia que eles entram nas hemácias como merozoítos se reproduzindo, a febre passa. No dia que eles saem da hemácia, liberam hemozoínas, a febre volta. Por isso que a febre vai e volta. Enquanto ele está como merozoíto esquizonte, dentro da hemácia não tem febre. Então ele fica entrando e saindo. Nos dias que ele sai da hemácia, libera toxinas, a febre volta. Mas assim, né? O merozoíto volta para o plasma, entra na hemácia, ou ele forma novos merozoítos esquizontes para se reproduzir novamente, sair da hemácia novamente, a febre voltar e entrar de novo, vai e volta a febre. Ou então, moçada, esses jovens, eles viram gametócitos. Onde os gametócitos, eles ficam inativos dentro da hemácia. Gente, eles ficam inativos dentro das hemácias, fazendo o quê? Esperando. Esperando o quê? Esperando o quê não? Esperando quem? Esperando o mosquito. Toda vez, moçada, que o mosquito pica alguém doente, leva as hemácias com gametócitos. Quer dizer, então, que uma vez que o mosquito anófeles, o mosquito prego, ele pica uma pessoa doente, aí o que vai acontecer nesse caso é que ele adquire hemácias do homem doente, contendo gametócitos. A partir de agora, pessoas, o ciclo que a gente vai descrever vai ser exatamente o ciclo como ele acontece no interior do mosquito. Dentro do homem, hospedeiro intermediário, o plasmódio só fez reprodução assexuada por esquizogonia. Primeiramente no hepatócito, depois nas hemácias. E agora, né, moçada? Dentro do mosquitinho prego, dentro do mosquito anófeles, o hospedeiro definitivo, plasmódio vai fazer reprodução sexuada, fecundação e esporogonia. Onde a esporogonia, uma meiose seguida de várias mitoses. Mas peraí, vamos com calma. Porque agora, moçada, que o mosquito, ele foi lá e picou uma pessoa doente, adquiriu as hemácias com os gametócitos, e o resultado, que no estômago do mosquito, tudo isso aqui, gente, agora, no estômago do mosquitinho, o que acontece é que os gametócitos viram gametas. Ou, moçada, ou gameta masculino ou gameta feminino. E uma vez que os gametócitos eles viram gametas, o que vai acontecer é que gameta masculino haploide se encontra com gameta feminino haploide, fecundação. Uma vez que fecunda, forma um zigoto, N mais N, 2N. Esse zigoto 2N, moçada, ele então entra na parede do estômago do mosquito. Então, tudo isso aí está acontecendo no estômago do mosquito. O zigoto, então, ele vai entrar na parede do estômago do mosquitinho. E quando ele entra na parede do estômago do mosquito, o zigoto, então, ele vai acabar originando uma estrutura chamada de oocisto. Esse oocisto, ele é 2N, e agora, moçada, ele é 2N, ele sofrerá uma meiose. Meiose, né, moçada? Vai fazer a divisão do número de cromossomos por 2. De 2N, você origina células N, que serão os esporozoítos. Detalhe, né? Tudo começou com esporozoíto, tudo vai terminar com esporozoíto. Só que aquele lance, né? Um oocisto entre meiose, a meiose produz 4 células. Então seriam só 4, esporozoítos é pouco. Então o que é que você faz? A meiose seguida de várias mitoses. O que quer dizer que a meiose produziu 4 esporozoítos, as mitoses vão produzir vários e vários esporozoítos. Como teve meiose na brincadeira de 2N, o esporozoito é N. E essa meiose seguida de várias mitoses caracteriza a esporogonia em relação ao plasmódio da malária. Para onde é que esses esporozoítos eles vão? Ora, esses esporozoítos eles vão para as glândulas salivares do mosquito. Eles vão, gente, para as glândulas salivares do mosquitinho, para quando o mosquito picar alguém,
poder passar o esporozoito para a próxima pessoa, para o ciclo, moçada, continuar. Eu não sou tão doido assim, eu sei que esse aqui que eu coloquei para vocês é muito pesado, então eu vou repetir a putaria toda, vocês querendo ou não, não me interessa o que vocês querem, eu vou repetir do mesmo jeito. Pessoal, Deus só quer Enem e o resto do mundo se exploda. Precisa saber esses nomes todos? Deixa eu só colocar um exemplo. Tá vendo esse nome aqui? Hemozoína. Eu só vi uma prova de vestibular cobrar esse nome. Prova do Enem. Prova do Enem. Tem até essa questão aí na apostila de vocês, né? Único vestibular onde eu já vi esse nome ser cobrado, hemozoína, prova do Enem, né? Então, infelizmente, por mais que sejam muitos nomes feios, prova do Enem gosta muito de malária, e nomes como esporozoitos, merozoitos, já apareceram na prova até do Enem, né? Às vezes não necessariamente a prova quer que você conheça detalhes, o que é o merozoito, o esporozoito, mas, moçada, pode ser que isso de repente seja colocado. Eu mesmo não acreditaria que a prova do Enem poderia usar um nome desses, e ela usou. Então, não vou dizer que é a coisa mais provável do mundo, mas também não vou dizer que a possibilidade é zero, nem para a prova do Enem. Mosquitinho, moçada, picou a pessoa. No homem, o plasmódio tem o primeiro nome como esporozoito, né? A forma infestante que invade o corpo da gente. E ela está localizada no plasma, primeiro órgão atacado, fígado. Nas células hepáticas, plasmódio tem o nome de trofozoito, vai fazer esquizogonia, se reproduzir assexualmente, volta para o plasma com o nome de merozoito no plasma. E os merozoitos, então, entram nas hemácias, parte mais importante. Dentro, gente, das hemácias, os merozoitos com o nome de esquizontes fazem esquizogonia, se reproduzem assexuadamente, rompem as hemácias, liberam hemozoínas, causando febre, né? No que eles saem da hemácia, eles voltam para o plasma, com o nome de merozoito, e entram nas hemácias de novo. Quando eles entram nas hemácias de novo, eles podem seguir dois caminhos. Ou novos merozoitos, para voltar a se reproduzir, e aí fica nessa brincadeira de entra na hemácia e sai, entra, sai, a febre fica indo e voltando, ou gametócitos, que ficam inativos, de bobeira, esperando o mosquito picar uma pessoa doente, adquirir os gametócitos, para no estômago do mosquito, o gametócito virar gameta, masculino ou feminino, fecunda, forma um zigoto, que entra na parede do estômago do mosquito com o nome de oocisto, que faz esporogonia, uma meiose seguida de várias mitoses, né? Os gametas são N, quando você junta, fica 2N, o cisto, ele é 2N, e a meiose vai produzir células N. Esses esporozoitos N vão então para as glândulas salivares do mosquitinho, para quando ele picar alguém, passar o protozoário para o próximo hospedeiro. Quais são, gente, os sintomas da malária? Bom, vamos ver o ciclo. O que é que aconteceu no ciclo? Primeiro órgão afetado pelo protozoário da malária, fígado. Então você vai ter lesões hepáticas. Segunda região do corpo, afetada pelo protozoário da malária, você vai ter as hemácias, né? Inclusive, nós vamos ter ruptura de hemácias, isso quer dizer que você tem hemólise, ruptura de hemácias, lise, quebra, hemo de hemácias, e se você rompe as hemácias morrem, automaticamente você vai ter anemia, né? Diminuição da quantidade de hemácias, levando à diminuição da quantidade de hemoglobina. Quando você vai lá e rompe as hemácias, libera hemozoínas que causam febre. Febre, gente, cíclica. A febre lá, intermitente, a febre que vai e volta. Esse lance da febre ser cíclica, da febre ficar indo e voltando, depende, moçada, do tipo de plasmódio que afetou você. Daí, a gente vai ter 3 variedades de plasmódium que eu queria lembrar para vocês. Nós temos pessoas, o Plasmodium malaria. Plasmodium malaria, ele causa uma versão da malária chamada de febre quartã benigna. O nome, gente, febre quartã benigna, que ela sempre volta no 4º dia depois da última febre. É a versão mais comum da malária aqui no Brasil.
quando você fala que ela volta no quarto dia, por exemplo, se eu tiver febre hoje, sei lá, suponha que hoje seja domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta-feira, a febre vai voltar. Então, ela volta no quarto dia depois da última febre. Gente, isso aqui é preciso. No quarto dia depois, por quê? Porque demora 3 dias para o plasmódio malária se reproduzir. Nesses 3 dias que ele está se reproduzindo dentro da hemácia, não tem febre. No quarto dia, quando ele sai da hemácia, libera as toxinas, a febre volta. Aí ele entra na hemácia de novo. Aí a febre passa. Ele passa 3 dias se reproduzindo, no quarto dia ele sai. Como ele sempre sai no quarto dia, como ele sempre demora 3 dias se reproduzindo e sai no quarto dia, a febre volta no quarto dia. Você tem, gente, o Plasmodium vivax, que vai causar a febre terçã benigna. Nome, moçada, bem autoexplicativo, a febre terçã, ela vai voltar no 3º dia, depois da última febre. Isso quer dizer, gente, que se você tiver febre hoje, sei lá, hoje é domingo, segunda, terça, quarta-feira, a febre vai estar voltando. Nota que esse cara se reproduz mais rápido, né? Ele passa 2 dias se reproduzindo, no 3º dia termina a reprodução dele, ele sai e a febre volta. E você tem, gente, o Plasmodium falciparum. Belo nome, né? Plasmodium falciparum. Ele causa a febre terçã maligna. Opa, pessoas, lembrando para vocês que benigno não quer dizer benéfico, né? Benigno quer dizer que não é tão escroto quanto a versão maligna, né? A febre terçã maligna, ela é a mais grave delas. Febre terçã maligna, para começar, ela é meio irregular. Ela pode voltar no 2º ou no 3º dia. Não é que nem a quartã, não é que nem a terçã benigna, que é precisamente no 4º ou no 3º dia. Aqui não. Às vezes volta no meio do 2º dia, às vezes volta no 3º, mas não é por isso que a maligna é maligna. O problema, gente, da febre terçã maligna é que as hemácias mortas, nesse caso, elas aglutinam. E uma vez que as hemácias mortas aglutinam, começam a aglomerar, elas então podem promover obstrução dos vasos sanguíneos. Tudo bem, em português, entope os vasos sanguíneos. E aí merda grande, né? Se entope o vaso sanguíneo, não passa sangue, não passa oxigênio. Em regiões vitais, como por exemplo o cérebro, cortou o fluxo de oxigênio e você morre, né? Então por isso que a febre terçã maligna é mais grave, porque nela, e somente nela, as hemácias mortas aglutinam, promovem entupimento dos vasos sanguíneos, né, da minha preocupação. Como é, gente, a prevenção contra a malária. Prevenção, moçada, contra a malária. O controle, gente, lá, o combate ao mosquitinho. Quando você trabalha, moçada, com controle do anófeles, cuidado, né, que ele é um mosquito silvestre. Novamente eu lembro para vocês que uma coisa é o bicho entrar na tua casa. Se ele entrou na tua casa, pode, sem dó nem piedade, sentar a lenha nele, pode matar ele que ele está no canto errado. Outra coisa é você entrou no meio do mato, é você que está invadindo a casa do mosquito. Então, nesse caso, moçada, você não pode eliminar o mosquito, você pode causar algum desequilíbrio ecológico. Sendo pessoas que, no caso lá, a gente pode trabalhar, então, com telas, com mosquiteiros, com repelentes. Lá na África, onde a malária é bem comum, a malária, inclusive, é a doença infecciosa que mais mata no planeta hoje. Não é a doença que mais mata, né? Que mais mata, para quem não lembra, são doenças cardiovasculares, câncer. Mas dentre as doenças infecto-contagiosas é a malária. Então diminuiu muito o número de mortes por malária, mas ainda é muito alto, especialmente no continente africano. E, cara, a maneira mais, talvez, custo-benefício, melhor custo-benefício no controle da malária é mosquiteiro embebido com repelente. Então o cara pega aquela redezinha de filó do mosquiteiro, coloca lá o repelente, barato, extremamente eficaz, para poder evitar o contato com o mosquito anófeles, para poder, nesse caso lá, evitar que você se contamine com malária. Claro, né? Inseticida, mas de maneira muito controlada, porque inseticida, aquela história que não é específico, vai matar um mosquito anófeles e outro mosquito que aparecer pode causar lá algum desequilíbrio ecológico. Uma observação. Evitar o desmatamento.
De novo, é aquela história. Enquanto a floresta está intacta, show de bola. Quando você derruba a floresta, não tem mais do que o mosquito coma no meio da floresta, ele invade áreas urbanas atrás de alimento. Então, evitar o desmatamento evita que o mosquito invada áreas urbanas. Que o mosquito, ele vai lá se instalar em áreas urbanas. Nos últimos anos, o número de casos de malária no Brasil subiu muito. Nos últimos anos, eu falo assim, nos últimos, moçada, vários anos, várias décadas. Mas tem uma série de explicações, né? A população brasileira como um todo aumentou, então o número de casos de malária aumentou. E na região norte, nos últimos anos teve um crescimento econômico muito grande, né? Você tem lá agricultura, você tem lá pecuária, você tem lá extração de minérios, extrativismo vegetal. Quanto mais gente você tem trabalhando em áreas florestais, mais pessoas estão expostas ao mosquito da malária. Então, não apenas a população como um todo cresceu na região norte, como a economia deu lá uma bombada, deu uma crescida, e atividades feitas na floresta. Então, quando você está no meio da floresta, você está se expondo ao mosquito. Claro, desmatamento também deve ser levado em consideração. Então, aumento da população, aumento das atividades econômicas realizadas em âmbito florestal e, moçada, lá, aumento do desmatamento. Lembrando lá que não dá para passar malária de uma pessoa para outra diretamente, mas de modo indireto, através do mosquito. Estou com malária, o mosquito me pica, pega o plasmódium, pica outra pessoa, passa para outra pessoa. E lembrando que pessoas que têm anemia falciforme benigna, ciclemia benigna, apresentam a resistência natural contra a malária. Nas aulas sobre evolução, nas aulas sobre genética, eu contei essa história, que o plasmódio da malária se reproduz dentro das hemácias, mas o plasmódio da malária não consegue se reproduzir nas hemácias em forma de foice. Então, no cara que tem ciclemia benigna, anemia falciforme benigna, o protozoário não consegue se reproduzir nas hemácias em forma de foice. No que ele não se reproduz, não tem o lance lá das febres típicas da malária, e o número de protozoários não aumenta. Então, o ciclo da doença não fecha. Então, você não vai ter os sintomas resistência contra a malária proporcionada pela ciclemia benigna, pela anemia falciforme benigna.